Olá, eu sou o Alexandre e eu vou estar apresentando agora para vocês um seminário proposto pela cadeira de Química Orgânica Experimental da URGS, do semestre 24/1. O tema proposto pelo seminário é baseado em um artigo científico publicado pela RSC, então a Royal Society of Chemistry, com o seguinte título: Enriquecimento da fração flavonoide das folhas de Eucuma humoides pelo método de precipitação via antissolvente e avaliação de antecedentes da atividade in vitro e in vivo. Primeiramente, então, contextualizando um pouco sobre o que nosso objeto do tema principal do artigo, a Eucuma humanoides, também gênero popular do Zong, é uma planta nativa da China e de alguns outros países asiáticos, e tem uma ampla camada de propriedades medicinais, e por isso ela é um amplo alvo de estudo atual, né, de cientistas do principal ramo farmacêutico, que tentam obter melhores métodos de extração de suas propriedades medicinais, que de modo geral provém dos componentes químicos ativos, que são flavonoides, da sua composição. Então, falando inicialmente sobre o que são flavonoides. Flavonoides são polifenóis, moléculas orgânicas, estruturas orgânicas com característica de ter sua própria função, fenóis no caso também. A gente pode ver no nosso próprio slide abaixo na figura. A gente tem a questão da leucemia, a gente tem o rutim, o caniferol, o quercetim, que são flavonoides presentes na planta. E isso é a importância para a própria indústria, para o ser humano, em modo geral, os flavonoides, por estarem em plantas, possuem propriedades alimentares e também medicinais, que são o que é mais abordado em sua pesquisa e estruturação. Por exemplo, os flavonoides possuem propriedades anti-inflamatórias, anticancerígenas, antioxidantes, e é isso mais que a gente vai estar abordando durante esse artigo, a extração dessas propriedades medicinais dos flavonoides da planta. Então, com isso dito, o objetivo desse artigo é encontrar um método de maior rendimento para a extração de flavonoides da Zuzong, ou ainda eucumioides, né, de técnica de LAP, que é método de precipitação por um solvente líquido, ou ainda pode ser chamado de método de cristalização. Na figura 4, a gente tem uma representação simples de um sistema de LAP, que é basicamente um sistema de cristalização utilizado, só que integrado já com um solvente, que no caso vai ser água deionizada. Né? Eu vou estar abordando um pouco mais sobre esse método agora na parte de metodologia, explicando um pouco mais como o sistema funciona. Falando um pouco sobre a metodologia utilizada para esse processo, ela foi dividida em 7 etapas, sendo etapas de pré-tratamento, de purificação do processo e também de análise dos estados. Né? Em relação à primeira etapa, correspondente à secagem de matéria de extração, a gente realiza um pré-tratamento das folhas para garantir que elas sejam realizadas sem umidade, assim a gente consegue aumentar a pureza durante o processo. Então, basicamente, a gente seca por 20 dias em um lugar sem umidade. E a partir disso, a gente também faz a dissolução por meio de ultrassom, combinado numa solução de 2-benzeno, sulfato de sódio, dessas folhas, para basicamente retirar o que é desnecessário e também transformar as folhas em um pó fino concentrado, com as substâncias que a gente deseja. Né? Mas a gente faz uma filtragem desse pó por centrifugação. Falando um pouco mais agora sobre a segunda etapa, que é o preparo de extrato de folhas, a primeira purificação. Então, essas folhas secas, então, após o tratamento, foram trituradas em pó fino, e esse mesmo pó é submetido a uma dissolução de metanol, e a partir disso, então, a gente gera uma solução homogênea, que começa a ser concentrada utilizando a rota de evaporação. Inicialmente, então, o rota de evaporador ele vai evaporar o solvente para estar purificando, mas a gente faz esse sistema um sistema utilizado, ele ao mesmo tempo que é realizado a evaporação, também é aplicado em solvente, caso água deionizada, e a partir da mistura, então, a mistura com o solvente e substituição constante no processo, é promovida a precipitação dos flavonoides. Então, a gente tem que fazer a redução do controle das condições de reação e verificação, porque, como a gente está fazendo bastante, são as variáveis que pode estar com as variáveis têm que ser controladas e a otimização das condições tem que ser importantes para realmente utilizar essa precipitação. E a precipitação se dá basicamente porque a solução fica super concentrada, né? Porque a gente está dissolvendo, a gente está evaporando o solvente inicial, que era o metanol, e aplicando um solvente que não é tão solúvel, que propõe tanta solubilidade dos flavonoides, que seria, no caso, a água deionizada. Então, a solução acaba ficando super concentrada, e com isso ocorre a precipitação ao longo do tempo dos flavonoides. A fórmula abaixo também ela é uma fórmula interessante porque ela é uma regressão polinomial e ela tem constantes, no caso, que elas são estipuladas pelo x1, x2, x3 da tabela de resultados, que eu vou estar posteriormente, mas em modo geral, para explicar para vocês. Então, esses parâmetros
contidos na equação abaixo. Eles são definidos pelo volume do dissolvente, que no caso é água ionizada, a temperatura de deposição, né? A temperatura que está no momento que foi realizada a solução, e também a concentração dos flavonoides contidos na solução. Então, a partir desses três parâmetros, a gente consegue estar aplicando, via regressão polinomial, o cálculo, né, da pureza da solução. Agora, então, para a etapa 4, que é secagem e armazenamento do produto purificado. Basicamente, então, o produto purificado foi separado por filtração e lavado, ionizado. A partir disso, então, o material foi purificado seco, utilizando o secador a vapor para obter o pó fino, né? E o pó foi armazenado em condições controladas para evitar degradação. Com isso, a gente consegue, então, ter nosso concentrado de flavonoides total. A partir disso, agora nos resta a questão de avaliar os seus índices de pureza e de poder de recuperação. Então, a avaliação, primeiramente, a gente tem na etapa 5, a avaliação da pureza da taxa de recuperação. Então, basicamente, a gente faz testes de criptografia para estar utilizando, então, valores de referência para entender qual a quantidade que foi recuperada e a pureza no nosso material. Agora, demonstrando um pouco mais com relação aos tantos gráficos mesmo, a gente tem aqui nesse gráfico onde foi encontrado basicamente os picos, né, dos flavonoides estudados. Aqui no seguinte, as imagens microscópicos particulados no purificação e pós-purificação, também diâmetro médio do particulado. Em relação às últimas etapas basicamente elas foram de análise, né? Então, foram testados a eficiência dos radicais flavonoides purificados com suficiência de oxidação, entre outros testes in vivo, do in vitro, e instalados de antioxidante, né? Com isso, então, a gente conseguiu concluir na metodologia e eu passo agora mais pelos resultados. Com relação, então, ao nosso experimento, conseguimos verificar pela tabela abaixo os resultados, né, que se provou, então, conseguimos altos índices de pureza de recuperação dos flavonoides pelo método de recristalização. A gente pode também ver pela legenda onde x1 vai ser o nosso total concentrado de flavonoides, x2 é o volume de dissolvente utilizado, x3 é a temperatura em que foi neutralizado, y1 é a pureza do flavonoide e y2 é a nossa taxa de recuperação, que conseguimos durante o experimento de cristalização. Então, com relação ao gráfico baixo, a gente consegue perceber que os flavonoides têm uma concentração maior taxa de absorvância, então conseguindo proteger a oxidação dos radicais, de diferentes radicais, né, no caso. Agora um pouco sobre o que realmente influencia a pureza dos flavonoides. A gente tem alguns gráficos tabelados, a gente pode perceber que quanto maior a concentração inicial, vai ser condizente com a maior a pureza e recuperação dos flavonoides. A gente pode perceber que o volume também influencia de dissolvente, quanto maior o volume de dissolvente também aumenta a pureza, mas até certo ponto que depois diminui, devido a uma superconcentração do dissolvente, que acaba fazendo com que partículas se misturem e acabem gerando pureza, acabem não separando muito bem, devido à grande quantidade de reagente e pouco de produto, e pouco da matéria-prima, no caso, não de produto. Também a gente pode perceber que em relação ao aumento de temperatura a partir de 25 graus, também acaba diminuindo a eficiência da pureza e recuperação. Isso se deve também à questão da volatilidade dos flavonoides. Isso também se remete à questão da posição por tempo, né? Porque os flavonoides eles se degradam. Eles se degradam, então com isso acaba diminuindo a pureza e a recuperação dos flavonoides com maior porcentagem de deposição de tempo, né? Em conclusão ao estudo do artigo, a gente conseguiu, então, uma elevada taxa de pureza e recuperação de flavonoides, sendo ela de 80% de recuperação com desvio padrão de 2,5 e 88% aproximadamente com desvio padrão de 2,3 para taxa de recuperação dos flavonoides. Agora, também com relação aos testes in vitro realizados, eles mostraram que a gente conseguiu um alto índice de antioxidação, né? Então, a atividade antioxidante com valores de C50 para diferentes radicais livres. E também o estudo in vivo mesmo, então, com flavonoides purificados, foi eficaz na melhora de danos hepáticos renais induzidos por CCL4. Então, demonstrando novamente que durante o método utilizado de cristalização, os flavonoides se manteram as condições de atividade, condições características dos mesmos, e assim a gente pode concluir esse estudo promissor para ainda mais próximos estudos fazerem recristalização para a obtenção de flavonoides pela alcunha. Assim, então, eu concluo o meu seminário, agradeço a atenção e à disposição de todos a que ouviram.